Olá, seja muito bem-vindo ao curso rápido de Hacker. Na videoaula de hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre a anatomia de um ataque ransomware. Então sejam bem-vindos ao nosso vídeo, onde a gente vai falar sobre a trilha de sucesso de uma infecção por ransomware através dos olhos de um hacker. Então como isso funciona desde as nuances do começo do ataque até a finalização e a obtenção do sucesso. O primeiro passo de um ataque ransomware começa desde desenvolvimento, ou seja, onde o atacante vai primeiro pesquisar um pouco sobre como ele vai executar isso. Dentro dessa primeira etapa, existem várias outras subetapas onde o atacante tem que pensar muito bem em como ele vai executar, ou seja, definir o seu objetivo, o seu alvo e como que ele quer que faça essa execução. Essa etapa requer um pouco de pesquisa sobre a parte tecnológica, onde ele provavelmente vai invadir o sistema, fazer a infecção, movimentação lateral e outros detalhes onde a gente vai aprender ao longo deste vídeo. Dentro dessa etapa de desenvolvimento, a gente tem que entender que hoje é muito mais difícil de invadir um sistema do que era antigamente, pois as tecnologias e aparatos de segurança acabaram evoluindo muito nos últimos tempos. Então o hacker tem que ter isso em mente para que ele possa conquistar o seu objetivo, que é invadir e fazer a criptografia dos arquivos, onde a gente já vai entrar nesse tema. Uma vez desenvolvido, ele vai para a parte de distribuição, ou seja, é onde a gente vai divulgar amplamente aí a parte do ataque, o artefato malicioso já criado na parte de desenvolvimento. Então, uma vez que o hacker define seu objetivo, então quais empresas ele quer atacar, qual tipo de arquivo ele quer infectar, ele tem que começar a distribuir isso. E existem várias maneiras para fazer essa distribuição. A primeira delas, e muito mais comum, é o e-mail, o veículo aí de comunicação mais utilizado pelas empresas. Dentro do e-mail, provavelmente haverá alguma chamada maliciosa, vinda lá da engenharia social, ou seja, se aproveitando de brechas ali onde o usuário pode vir a clicar. Então ele tem que fazer um fomento para que esse clique aconteça. Isso geralmente pode ser um recibo de depósito dentro da sua conta bancária, pode ser um arquivo PDF ali de uma nota fiscal para um financeiro, dentre outras formas. Aí vai da criatividade mesmo da execução. Uma vez que está distribuído esse ataque, basta que o usuário clique. Existe, claro, o fator tecnológico aí também, né? Então a gente falou, por exemplo, do phishing, que é esse e-mail malicioso, mas existem outras maneiras aí de você fazer essa infecção. Por exemplo, se eu pegar e colocar um artefato malicioso dentro de um pendrive e largar na frente da empresa cujo meu alvo é atingir. Pode ser que alguém vá pegar e, por curiosidade, vai espetar na sua máquina. E aí pronto, a execução acaba acontecendo também. Outro tipo de ataque muito comum atualmente é através de infecção por anúncios em sites. Ou seja, basta que você acesse o site, ao carregar o anúncio lá malicioso, simplesmente isso já vai começar a infecção. Então aí vai muito da criatividade do hacker para como que ele vai conseguir atingir o seu objetivo. Terminada a parte de distribuição, ou seja, ele já divulgou amplamente, já plantou as sementes do ataque, a gente vai para a fase de infecção, ou seja, é a fase onde o usuário já clicou, já acessou e já executou o arquivo. Nessa parte de infecção é o ponto mais decisivo ali para o sucesso do ataque ransomware. Muitas vezes não é o arquivo original que vai fazer o ataque e executar a criptografia dos arquivos e obter o sucesso. Muitas vezes esse arquivo é um arquivo inofensivo que vai baixar o arquivo malicioso num segundo momento, numa segunda etapa. Isso se vale para a gente fazer o que a gente chama de obfuscação, ou seja, a gente mascarar o arquivo ali para que ele não seja pego, por exemplo, pelas empresas de antivírus, pelos profissionais de TI, e acabe desmascarando o meu ransomware antes do tempo, para que eu tenha mais sucesso. Quanto mais tempo o meu ransomware durar, maior minha taxa de sucesso, mais espalhado ele vai estar. Lembrando que nessa fase o ransomware continua se espalhando, continua indo por vetor de e-mail e continua indo fazendo estragos. Dentro dessa etapa de infecção, a gente tem algumas outras subetapas. Por exemplo, o hacker pode ter em mente que ele quer atingir apenas empresas no Brasil. Neste caso, o ransomware pode fazer uma leitura do sistema operacional da máquina. Se está em português do Brasil, por exemplo, seu Windows ou Linux, ele vai executar. Se estiver em uma outra linguagem, não executa. Isso acaba tornando o nosso ataque muito mais direcionado e acaba aumentando a nossa taxa de sucesso também. Após a etapa de infecção, a gente tem a etapa de comunicação. Como que isso funciona? Nem sempre todo ransomware vai passar por essa etapa, mas a maioria deles se vale disso. É o que a gente chama de Command Control, ou seja, 6C na linguagem técnica. Dentro disso, o próprio ransomware não vai fazer nada nesse primeiro momento, ele vai apenas se instalar na máquina, vai se infectar e se espalhar. Uma vez que ele já está implantado dentro do ecossistema da empresa, ele vai solicitar a nuvem do atacante, ou seja, um website externo, um servidor externo, qual que é o comando, qual que seria o próximo passo.
Isso varia muito de ataque para ataque, porque uma vez que os antivírus já estão preparados para aqueles ataques já conhecidos, eu tenho que provavelmente, para obter sucesso, fazer um ataque de um jeito novo, inovador. Eu vou ter que fazer alguma coisa diferente nesse processo. Como que eu faço? Eu posso esperar um tempo? Eu faço a execução já? Eu vou procurar tipos de arquivos determinados? Eu faço uma movimentação lateral? Ou seja, eu atingi uma máquina, eu vou atingir a máquina que está do lado? Eu vou tentar procurar servidores dentro da rede? Tudo isso vai vir através desse comando no Command Control. Uma vez, então, feito o comando, né, que é para realmente fazer a execução, a gente vai para o ataque de varredura e pesquisa. Ou seja, o Ransom vai começar a fazer o espalhamento dentro da rede. Então ele vai procurar servidores, outras máquinas, outros alvos que estejam ali descobertos também. Muitas vezes o ransomware se vale de vulnerabilidades dentro da máquina do usuário. Então imagine, por exemplo, numa empresa que você tem um padrão lá de ter o Windows dentro instalado na máquina do usuário. Se esse Windows estiver desatualizado, é muito provável que a máquina do lado também esteja, e a máquina do lado, e assim sucessivamente. Então, se eu tiver uma brecha que eu explorei, provavelmente eu vou ter sucesso nessa movimentação lateral também, o que dirá também minha rede de servidores. Então, com isso, eu consigo aumentar a minha superfície de ataque, e com isso eu consigo muito mais dano dentro dessa empresa. Ou seja, meu sucesso está garantido, porque ele está relacionado à quantidade de danos que eu vou causar. O próximo passo, após a varredura e pesquisa, instalação e disseminação, é a criptografia. O que é a criptografia? Quando eu tenho um arquivo ali, uma planilha do Excel, um documento de texto, uma imagem, eu consigo dar 2 cliques nessa imagem, ela abre para mim. Ou a planilha vai abrir ali com as informações, a imagem vai abrir com a foto, o documento de texto com um texto claro e limpo que eu consigo ler. A criptografia vai pegar esses arquivos, que normalmente são importantes, e vai fazer um embaralhamento dessa informação ali dentro. E criptografar isso através de chaves. Ou seja, é mais ou menos como a gente pegar um arquivo zip, colocar um arquivo ali dentro e criptografar com uma senha. Se eu pegar esse arquivo zip, eu não vou conseguir ler ele, a não ser que eu tenha a senha. Eu vou colocar a senha e aí eu consigo ler ele. O ataque ransomware se vale exatamente do mesmo princípio. Ele vai pegar uma chave criptográfica, ou seja, uma senha gigantesca, muito difícil de ser quebrada, com letras, números, caracteres especiais, muito difícil de ser descoberta, e vai criptografar esses arquivos, ou seja, vai colocar senha nesses arquivos. Então, a partir desse momento, eu acabo perdendo o meu acesso. E se eu perco o meu acesso, eu estou refém agora do ransomware. Uma vez que eu tenho meus arquivos criptografados, eu vou para a minha última fase, que é pedir o resgate por esses arquivos. Como isso funciona? Eu já perdi meus arquivos. Eu tenho eles lá presenciais, eles existem ainda na minha máquina, eles só estão num formato que eu não consigo ler, porque mudaram a extensão, mudaram a criptografia deles, e eu já não consigo mais ler eles sem uma chave de resgate. Então agora vem o grande trunfo aí do ransomware e é também da etapa do sucesso que a gente vai ver um pouquinho mais aí no próximo vídeo. Mas como que isso funciona? O ataque ransomware, ele criptografou os arquivos e ele vai pedir o resgate. Geralmente uma mensagem na tela cobrando um resgate, pagamento em dinheiro, para que eu possa obter esses arquivos novamente. Então ele vai provavelmente colocar essa mensagem e vai cobrar o resgate no Bitcoin. O que é o Bitcoin? Ele é uma criptomoeda, ou seja, uma moeda financeira, tem um formato digital. Ela não é rastreável, então ela aumenta a capacidade de sucesso. Ou seja, caso você pague, você não consegue ver para onde você está direcionando esse dinheiro, então fica muito mais difícil de fazer a captura de quem está provendo esse ataque, né? E desmantelar toda essa estrutura por trás do ataque ransomware. Então, uma vez que é pago esse resgate, muito provavelmente você vai receber essa chave de descriptografia, ou seja, a senha. Então você pagou, você tem acesso à senha que vai descriptografar os arquivos e voltar. Obviamente, não existe nenhuma garantia de que você vai pagar e receber esse resgate. E a gente vai entender um pouquinho mais também isso no próximo vídeo. Uma vez que você descriptografou os arquivos, você tem acesso a eles e o ataque hacker se deu com sucesso. Ou seja, você conseguiu reaver os seus arquivos e o atacante conseguiu o objetivo dele, que era provavelmente financeiro, conseguiu dinheiro através aí de Bitcoin. Claro que fazendo o pagamento, descriptografando os arquivos, não garante que você estará imune, porque ainda provavelmente existe uma vulnerabilidade e você pode ser contaminado ou com o mesmo ou com uma outra variante. Um outro passo muito importante, além da criptografia, que normalmente o ransomware faz, é fazer a sua autodesinstalação. Ou seja, ele entra na máquina do usuário, faz todo esse processo de criptografia, como a gente já explicou, e se desinstala, se autoapaga, para que não deixe nenhum tipo de rastro. Ou seja, você tem apenas os seus arquivos ali bloqueados, sequestrados. Então você não consegue identificar, nem as empresas de antivírus, nem os profissionais de TI conseguem pegar essa amostra para identificar que tipo de ransomware é. Então isso torna muito mais difícil a gente se bloquear e também se defender desse tipo de ataque.
E essa é a trilha de sucesso aí do ataque ransomware. Então, neste vídeo a gente demonstrou como é que isso funciona, passo a passo, de todas as etapas. Então eu convido você agora a ver o nosso próximo vídeo para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre as motivações e o sucesso do ataque ransomware e como que ele acontece. Obrigado.